Salve meus devs, bem-vindos à aula 11 do curso de programação com C Sharp e hoje vamos aprender sobre classes, ao mesmo tempo continuar um pouco o estudo sobre funções, certo? Então vamos começar com classes, beleza? Vamos definir o seguinte, classes são utilizados para separar objetos, por assim dizer, no código, né? Não só funções, mas para separar as funções por categorias, vamos dizer, ou por classes, como o próprio nome diz, né? Então, nós vamos classificar nosso código e cada classificação vai ter funções, no caso. Então, pode ter uma ou várias funções, né? Inclusive, objetos também são classes, mas são tratados de uma forma um pouco diferente, tá? Na outra aula, nós vamos entrar no quesito objeto, mas, por enquanto, as classes elas separam o código também por escopo, tá? Também por escopo. Não só responsabilidade, mas por escopo no geral. Então, uma classe é responsável por gerenciar o banco de dados, outra classe é responsável por gerenciar arquivos, a outra classe é responsável por receber informações, a outra por manipular informações, assim por diante. E as funções dentro de cada uma dessas classes definem como fazer determinada ação. Então, por exemplo, em uma classe que tem como princípio manipular o banco de dados, vão ter função para salvar a informação, vai ter função para buscar a informação, vai ter função para atualizar informações, entendeu? Então as classes elas são separadas justamente por isso. A classe separa uma categoria, um objetivo, e as funções vão separar o que aquela classe pode fazer naquele objetivo em questão, certo? Eu vou trazer um gráfico aqui para vocês entenderem melhor como funciona essa questão da separação de classes e funções, tá? Mas começando aqui já, eu gostaria de mostrar alguns testes com as funções que só podiam ser feitas tendo outras classes. E para não ficar muito longa a aula passada, para não entrar em muitos detalhes, eu quis separar um pouquinho todo esse ensino, né? Esse conteúdo para não ficar muito confuso, porque funções já é uma coisa que tem muito conteúdo sobre. E classes também. Então vamos lá. Eu já chego nessa classe aqui, mas primeiro vamos falar sobre essa outra classe aqui, que eu deixei como Class 1 mesmo, tá? Que é o nome dado mesmo. Então é o seguinte, na estrutura do projeto temos a solução, que é basicamente o que engloba todos os projetos, todo o conteúdo do nosso software. E aqui nós temos nosso First Project, que é o projeto que a gente criou. Depois disso também temos, que eu criei agora em off, esse outro projeto, que é chamado de Temp, certo? Então aqui é o primeiro projeto, e aqui é o segundo projeto, beleza? Vamos chamar agora essa classe do segundo projeto, tá? Se a gente quiser chamar essas funções que estão aqui dentro, vamos chamar essa aqui que é o test1, por exemplo. Tem que importar aqui, tá? Porque eu também não vou entrar em muitos detalhes sobre vários projetos, mas o que acontece? Para a gente poder utilizar as funções, os métodos de outro projeto, a gente tem que importar esse projeto no nosso, tá? Então, aqui ó, add reference to project, beleza? Então deveria adicionar aqui dentro, deixa eu ver, ó, dependências, add project reference. Ele não adicionou, não sei porquê, mas não tem problema, a gente coloca aqui na prática, tá? Houve um pequeno probleminha, tá, gente? Acontece que aqui eu tinha definido esse projeto para o .NET 9, estava aqui o .NET 9, eu não tinha percebido, e aí ele dá erro, porque tem incompatível, porque o primeiro projeto está no .NET 8, então eu precisei alterar isso, tá, para o .NET 8 aqui também, beleza? É uma questão técnica aqui, mas não tem problema, são problemas que com o tempo vocês vão aprender a resolver também. Enfim, chamamos aqui nossa class 1, tá, que é essa daqui, que está no segundo projeto, inclusive, é importante destacar isso, está em outro projeto, tá? Se for levar em consideração a parte técnica, ele está em outro assembly, em outra DLL que vai ser gerada, beleza? Então tá aqui, ó, class1.test1. Você percebe que aqui eu consegui chamar o test1 dentro dessa classe aqui, tá? Se eu segurar o Ctrl e clicar nele, ele me leva diretamente para essa função, tá? É um atalho aqui do Visual Studio. Então, beleza. Eu consigo chamar dessa forma o teste1. Vamos chamar aqui o teste2. E percebam que está dando erro. O que acontece é que não existe a definição teste2, essa classe, esse método aqui dentro.
Só que, Guilherme, tá aqui o teste. Sim, está aqui. Mas percebam, essa eu defini como estática. E essa aqui eu não defini como estática. Então, o que a gente faz para conseguir utilizar essa classe? Vamos criar aqui uma variável que eu vou chamar de class. Eu vou chamar de class não, perdão. Vou chamar de temp, que é temporário aqui, né? E eu vou dizer que ele recebe uma nova instância de class 1. E aí esse temp pode receber o teste 2. Caraca, Guilherme, o que está acontecendo aqui? Bom, vamos lá. Primeiro, vartemp é uma variável, como qualquer outra que a gente já tem visto aqui. Ela recebe o tipo class 1, que é o que eu estou definindo aqui na frente, tá? Então, se eu parar aqui, ó, tá recebendo class 1 essa variável, beleza? O que é esse new class 1 aqui? Tá? Eu vou até mudar o nome aqui para ficar mais claro. Isso aqui, eu posso te dizer que ele é um objeto. É uma classe método do nome de objeto, para facilitar, porque a gente vai ver isso também na próxima aula, beleza? Essa classe, ela pode ou não ser instanciada, ou seja, ela pode não ser criada. Ter uma variável que é do tipo objeto, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Ter uma classe que é desse tipo não significa que tenha algum valor aqui dentro. Eu posso ter simplesmente isso daqui, ó. Vai existir essa variável. Essa variável é do tipo objeto, que é o nome dessa classe, né? Mas essa variável está vazia. Ela não tem nada aqui dentro. Eu posso abrir aqui ela e declarar que ela tem um objeto. Ou seja, a minha própria classe. Aí estou dizendo que essa variável aqui, ela recebe uma instância de objeto, tá? A gente chama de instância. É quando a gente está atribuindo um valor a essa variável, tá? O valor de um objeto a essa variável. Nesse caso, considere o objeto novamente como classe, não considere como objeto ainda, tá, gente? Para não confundir. Então, essa variável está recebendo a classe objeto, beleza? A partir do momento que ela recebe a classe objeto, ela pode utilizar as funções não estáticas dessa classe. Ou seja, funções estáticas podem ser chamadas direto de dentro da classe. Funções não estáticas só podem ser chamadas se ela tiver uma instância dessa classe. Então aqui eu estou passando uma instância dessa classe, criando uma nova instância, né? New é novo. Estou criando uma nova instância da classe objeto e passando para essa variável. E aí essa variável consegue chamar as funções que estão ali dentro. Beleza? Se vocês forem parar para ver, não está muito distante do que a gente já viu até aqui. Por exemplo, console.writeLine, ele escreve alguma coisa no console. Percebam que console é uma classe que faz parte do sistema, system.console. E essa classe recebe um método estático chamado writeLine, beleza? E ele consegue passar esse parâmetro. Então, assim, são coisas que a gente já vem utilizando, certo? Outra coisa, por exemplo, temos aqui também, vamos criar aqui uma string. E aqui essa string eu posso dizer o seguinte, perdão gente, uma string não, tô pensando em outra coisa. Pronto. Eu tenho uma variável chamada te. Ela é um inteiro, vocês podem ver aqui, é um tipo inteiro. Se eu quiser converter ela para uma string, eu uso .toString, certo? Isso aqui também é uma função que fica dentro do tipo string, dessa construção de string, tá? Então, vamos lá. Eu vou acessar aqui dentro da biblioteca. Só carregar aqui o código. Tá aqui, ó. Public, desconsidera override, tá, gente? A gente vê isso aqui bem mais pra frente. Tá aqui, public, string, toString. Ou seja, ele vai receber um número, vai fazer uma conversão e vai retornar um inteiro, um string pra ele, desse número, entendeu? Então, assim, o toString, ele existe já está preparado para receber uma informação, que é um número, e retornar uma string para ele mesmo, tá? Então aqui, qualquer lugar que for atribuir esse toString, já vai receber uma string e não um número dessa variável. Então a gente está utilizando funções já faz tempo aqui. A gente só não estava associando antes isso, tá? Então percebam que já existem muitas funções por aqui, beleza? E é o mesmo princípio. Aqui uma função estática, então, você utiliza dessa forma. Uma função não estática, você utiliza dessa forma. Beleza? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que eu não vou seguir nesse padrão, só vou mostrar essa última, que é a teste 3, tá? Vocês vão apagar aqui. Que é a questão do internal, beleza? Eu vou deixar bem claro o que seria esse internal para vocês. Se eu tentar chamar aqui
temp.test3, percebam que ele está dando erro. Não está falando que não existe, ele está dando um erro, falando que é inacessível, certo? Por que inacessível? Porque ele é o tipo internal. O tipo internal, ele permite que você acesse essa função apenas se estiver dentro da própria assembly. Não significa que estiver dentro dessa classe ou dentro da função, tem que estar dentro desse projeto. A gente está acessando desse projeto aqui, esse projeto First Project nessa classe. Então está fora do projeto temp. Então eu não consigo acessar essa função, certo? Então essa é a principal diferença entre o public e o internal, beleza? Então beleza, vamos lá. Aqui eu já vou fechar, não tem mais por que manter ele aberto. E agora a gente vai ver outro código, que é esse aqui. Eu criei uma classe pública dentro do próprio código, tá? Não tem problema nenhum, tá, gente? Criar duas classes dentro do mesmo arquivo, isso acontece às vezes, beleza? Não é tão comum, mas acontece. Então, beleza. Eu chamei essa aqui de order, tá? Esse order, vocês podem ver que não tem nenhuma função estática aqui dentro. Necessariamente, para eu conseguir utilizar, eu preciso chamar aqui, criar outra variável, que eu vou chamar de order, recebe new order. Então, eu estou falando que essa variável recebe uma nova classe order, tá? Uma nova instância dessa classe. Então, eu criei aqui o order, beleza? Eu posso pegar essa variável e chamar aqui o ponto order public. Porque é uma função pública, então eu posso chamar ela de qualquer lugar. Eu só preciso, nesse caso, ter a instância, porque não é estática, certo? Mas ela é pública, posso acessar ela de qualquer lugar que eu quiser. Agora, vamos tentar chamar a outra variável aqui, que é o order private. E já temos um problema. Novamente, a função ela existe, está falando aqui que ela existe, só que ela é inacessível, porque ela é privada. Essa função só pode ser acessada de dentro de algum lugar da própria classe. Aí sim pode ser acessada, beleza? E agora, por último e não menos importante, na verdade é o mais complicadinho de se entender aqui, é o order protected. Gente, o order protected também é inacessível, porque ele não pode ser acessível de qualquer lugar. Mas ele pode ser acessível se eu herdar essa classe na minha classe atual. Então, vamos apagar isso aqui, ó. Eu vou comentar, na verdade, não vou apagar. Aqui em cima, existe uma coisa que a gente pode fazer, que é literalmente herdar outra classe. Então, a minha classe tem outra classe dentro dela, por assim dizer. A classe order, nesse caso, é a classe pi, tá? Que a gente chama. E nesse momento, eu posso vir aqui e simplesmente chamar, que nesse caso tá dando um erro aqui, tá, gente? Porque eu esqueci também aqui que ele precisa ser estático nesse caso, tá? Então vamos definir aqui estático, beleza? Então, order protected consegue ser acessível daqui e eu não preciso passar o order, tá? Então, se quiser passar o order, por exemplo, vai continuar dando erro. Porque essa instância aqui, essa variável, essa instância do order, ela não tá herdando nada, ela tá criando uma nova instância. Então é inacessível. Mas como eu tô falando que a minha classe, que engloba tudo isso daqui, a minha classe está recebendo essa classe order, então significa que eu posso receber todas as funções de order também. Inclusive, eu posso chamar aqui o order public também, tá? Para fazer isso, no caso, aqui tem que ser static, tá, gente? Tem que ser estático, beleza? Então, vamos colocar aqui, só para não dar erro. E aí eu poderia chamar o order public aqui também, beleza? Porque tudo que está dentro da função order também está dentro da função program agora, porque eu herdei ela aqui em cima, beleza? Eu não vou entrar em tantos detalhes agora, porque isso tem muito a ver com programação dentro de objetos, tá? E o único motivo de eu ter definido isso aqui como static também é que uma função estática só pode chamar outra função estática que faz parte da própria classe se ela também for estática. Então, eu não posso chamar a função não estática dentro de uma função estática sem estar criando uma nova instância não. Estando dentro da própria classe, no caso. É um pouco complicado isso, mas com o tempo vocês se acostumam, tá? Novamente, por hora, não foquem em tudo que eu estou falando ou apresentando aqui. Gera alguns erros, gera alguma confusão. Foquem só em entender o conceito de como alguma coisa funciona, tá? Então, o estático, você não precisa ter uma instância
Uma função não estática precisa ter uma instância a ser criada. A instância é criada dessa forma aqui, tá? Definindo new, que é a classe da instância. Foquem também em saber como funcionam os modificadores de acesso, beleza? Que é dessa forma como eu estava explicando. O public pode ser de qualquer lugar, private só da própria classe, o protected apenas de quem herdar aquela classe, certo? O internal só apenas se estiver dentro do próprio assembly, ou seja, dentro do próprio projeto. E os modificadores de acesso também funcionam para as classes, tá? Então aqui tem o public, eu posso definir como private, posso definir como protected, não, é internal, perdão. Então assim, o protected não tem na classe porque não faria sentido existir o protected, seria necessariamente um public, tá? Então assim, foque em entender esse conceito, certo? O que eu vou pedir para vocês aí fazerem é tipo um dever de casa, na verdade. Eu vou pedir para vocês criarem alguma função. Não precisa criar uma outra classe, se bem que também seria bom. Mas brinquem criando funções. Atribuam valores diferentes. Retornam alguma informação, agrega algum valor, faz algum cálculo. Cria alguma função. Brinca um pouco com as funções. Porque é de extrema importância vocês entenderem sobre isso. A classe vocês vão pegando com o tempo, mas as funções vocês precisam entender para começarem a entrar no mundo da programação mesmo, tá? É extremamente importante. As classes também são, mas as classes são mais fáceis de vocês pegarem com o tempo, tá? Então foquem um pouco agora nas funções. E vão brincando o máximo possível que vocês conseguirem, tá? Porque a partir da aula que vem, eu vou começar a mostrar orientação a objetos. E aí nós vamos precisar saber tanto sobre funções, quanto sobre classes. Principalmente sobre classes, tá? E essa questão das variáveis, de atribuir valor, etc., tem que estar muito bem cravado em vocês, tá, gente? Porque os objetos, dando um spoiler aqui, os objetos, eles são funções, são classes, tá? E eles têm funções dentro deles. Mas os objetos, eles podem herdar outros objetos, eles podem ser herdados. Os objetos, eles servem como estrutura de dados, eles servem como modelos de visualização, eles servem como um monte de coisa. Programação orientada a objetos é um mundo extremamente grande e tem muito conceito para vocês pegarem sobre isso. Então, antes de vocês assistirem o próximo vídeo, estudem o máximo possível sobre variáveis, sobre classes e sobre funções, beleza? Porque o próximo vídeo vai ter muito conteúdo, vai ser mais avançado e vocês vão precisar ter esses 3 tópicos bem enraizados em vocês, beleza? Bom, ficamos por aqui, espero que tenham curtido, reforço muito que vocês precisam estudar sobre essas coisas, tá? E um abraço do Dev, falou!